Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Meu Deus, que título forte e preocupante, não é mesmo? Pérgamo, a igreja casada com o mundo. A nossa lição aplicada diz que só há um modo de a igreja de Cristo destronar a Satanás, que é manter a Deus no trono e combater a apostasia com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a única maneira de destronarmos a Satanás. Nós temos a meditação diária, domingo Efésios 6:11, os ardis de Satanás. Segunda-feira, Números 24, as consequências da doutrina de Balaão. Na terça-feira, leremos 2 Timóteo 4, que fala a respeito dos falsos mestres e falsos doutores. Na quarta, teremos Hebreus 13, a santidade na vida cristã. Na quinta-feira, Êxodo 28:36, santidade ao Senhor. Na sexta, leremos Levítico 20:26, ser-me-eis santos. E no sábado, por fim, Romanos 6, verso 11, considerai-vos como mortos para o pecado. Bom, meditação em dia. Vamos para a leitura de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, que diz: Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vejam que mensagem forte. O Senhor fala aqui muito sobre a espada de 2 gumes, a espada que sai da sua boca. Vejam, meus irmãos, primeiro vieram os discípulos de Balaão, que sob o manto de uma espiritualidade afetada, exagerada, exótica, logo acharam guarida na igreja em Pérgamo. Meu Deus, isso é muito preocupante. Depois chegaram os nicolaítas, chegaram os seguidores de Balaão, ou da doutrina de Balaão. Você sabe que doutrinas são ensinamentos, né? São ensinamentos. Existem as doutrinas de demônios, dos homens, e a doutrina bíblica, que é a doutrina de Deus. Às vezes algumas pessoas dizem: aquela igreja não tem doutrina, ou aquela igreja tem doutrina. A verdade é que toda igreja tem algumas doutrinas. Algumas, doutrina dos homens. Algumas são doutrinas de Satanás. Mas que a nossa igreja, a igreja a qual você congrega, que você se reúne, a igreja que nós fazemos parte, tenha a doutrina de Deus, a doutrina bíblica. Quando o ministério local deu por si, já não havia mais o que fazer. Temos que ter muito cuidado, porque as falsas doutrinas, elas são introduzidas vagarosamente. Devagarinho, as falsas doutrinas, as doutrinas dos demônios, inclusive, vão entrando, e participando das reuniões de alguns irmãos. Não necessariamente na denominação ou na congregação. Às vezes as doutrinas de demônios estão ali nos ensinamentos nas casas,
Na internet tem muita doutrina de demônios, tudo bem? Ele sabia que a situação era grave. O pastor da igreja sabia muito bem que a situação era grave, mas não ignorava o que acontecera ao seu antecessor, né? Ao reagir ao destemido Antipas, foi assassinado, ou melhor, ao reagir, o destemido Antipas foi assassinado pelo grupo que sustentava o trono de Satanás naquela igreja. Que coisa triste. Um homem de Deus que batalhou para defender a santa palavra foi assassinado, foi martirizado. Que Deus nos guarde dos ataques massivos do diabo que vem para tentar nos matar, quando não fisicamente, espiritualmente, a fim de que nos calemos e não falemos a palavra de Deus. Não te cales, pastor, não te cales, obreiro, não nos calemos, povo de Deus, defendamos e empunhamos a espada do Espírito para defendermos as ovelhas do Senhor dos ataques do diabo. As coisas, porém, não haveriam de continuar daquele jeito. Já enojado, Jesus, através de João, envia uma carta ao anjo de Pérgamo. Graças damos a Deus que os homens de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dirija, que Deus nos encha do seu poder e da sua armadura para levantarmos a bandeira do Evangelho e expulsarmos a Satanás. Pérgamo, no tópico de número 1, o trono de Satanás. Pérgamo, a cidade dos livros, mas ao mesmo tempo de ignorância espiritual. Situada às margens de Caíco, essa cidade distante 30 quilômetros do mar Egeu, Pérgamo era a mais importante metrópole da Mísia, cidade antiga e rica. Fizera-se afamada por sua biblioteca. Você pode entender que Pérgamo e pergaminho são palavras bem conhecidas, né? Lá em Pérgamo tinha uma grande biblioteca, cidade dos livros, cidade de intelectuais, de cultura e, ao mesmo tempo, uma igreja ignorante espiritualmente, porque estava, infelizmente, deixando a pobreza espiritual entrar. Como pode, né, uma cidade tão rica em livros ser, ao mesmo tempo, tão pobre em conhecimento do Deus verdadeiro? Faltava-lhe a sabedoria do livro dos livros, como diz Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Vamos ler Provérbios 1, versículo de número 7, e esquecermos o temor, a reverência, a santidade. A escola teológica Deus e Amor tem sim livros, ensinamos sim. Estava se deixando levar pelos falsos ensinamentos. Tópico 2, uma igreja casada com o mundo. Quando falamos de mundo, entendemos que mundo é o sistema mundano regido pelo diabo. Não é o planeta, não são as pessoas, e sim o sistema mundano, a cultura mundana, os costumes mundanos, as práticas mundanas. Há muitos crentes mundanos seguindo a cultura mundana e dizendo que não tem nada a ver porque o mundo é outro. Ora, o mundo é outro sim, mas a palavra de Deus é a mesma. É a espada do Espírito, é a espada de dois gumes, é a palavra de Deus que nos mostra que a apostasia é um sinal dos últimos tempos e que
alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, estão se afastando da fé e da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Se temos semelhante arma, combatamos as mentiras que nos chegam aos arraiais como verdades. Cortemos pela raiz as heresias, misticismos e modismos que teimam brotar em nossos campos. Quantos modismos, quantas invenções! Quem age na igreja é o Espírito Santo. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Quer ter uma igreja saudável? Queremos ter uma igreja abençoada, robusta, fortalecida? Nos enchamos. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos nos encher da graça. E vamos deixar a luz de Deus brilhar em nós. Para, queridos irmãos, que o mundo veja Cristo em nós. Um anjo numa cidade infernal, é o que diz o tópico 3. Não era nada fácil ao anjo da igreja de Pérgamo habitar nessa cidade. Isto era o pastor da igreja. Quando a gente fala de anjo aqui, estamos nos referindo ao pastor, ao ministro da igreja. Se por um lado era coagido pelos pagãos, que eram coagidos a incensar o altar, né, no qual César era divinizado, tinha aquelas práticas pagãs. Por outro lado, ele era constrangido a conviver com o paganismo, que a princípio sutilmente ameaçava agora os remanescentes da fé da igreja de Jesus. Não é nada fácil, mas o Senhor Jesus estava de tudo ciente, dizendo: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Os irmãos estavam lutando ali, mas há uma dificuldade, como nós também estamos lutando pela fé. Mas observe que a pressão é muito grande. A pressão do mundo, a pressão do pecado, a pressão da idolatria, do misticismo, do paganismo. Embora habitasse num lugar espiritual e moralmente hostil, o pastor da igreja em Pérgamo porfiava em manter o seu testemunho, como o Senhor mesmo realça: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Prezado aluno, não negue a palavra de Deus. Se mantenha firme, fiel na sã doutrina que foi ensinada pela Bíblia Sagrada. Permaneçamos fiéis a Deus, guardando como Antipas a fiel testemunha. Esse irmão havia precedido o destinatário da carta, no pastorado, provavelmente. Pelo que depreendemos das palavras, o fiel Antipas, cujo nome em grego significa contra todos, levantara-se para combater a apostasia que havia entronizado o diabo naquela igreja. Por isso, ajuntaram-se todos para tirar-lhe a vida, conforme Jesus denuncia, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Entenda que o diabo se levantará com grande fúria para silenciar os homens de Deus, para silenciar a igreja de Deus, para silenciar a palavra de Deus. Todavia, nós estaremos firmes, combatendo, lutando contra as heresias que havia lá em Pérgamo. Por exemplo, a doutrina de Balaão, um ensino pseudo-bíblico que, torcendo as escrituras através de artifícios, corrompia a graça de Deus. Também a doutrina dos nicolaítas, que não dá para entender muito bem o que eles ensinavam, né? Mas sabemos que era ali semelhante, não destoava quase nada dos ensinos de Balaão. Os ensinos de Balaão era colocar tropeço no caminho do povo de Deus. É a doutrina do diabo. Colocar tropeço no caminho dos irmãos, colocar tropeço no caminho dos pastores, dos obreiros. É a doutrina de Balaão que induzia as pessoas à prostituição, à imoralidade, à sensualidade. Irmãos, alunos, obreiros,
servos de Deus e servas do Senhor, fechemos as portas para o diabo e abramos os portais para o Rei da Glória entrar em nossa vida, em nossa igreja, em nossa casa, em nosso país. Deus abençoe você. É um breve estudo, você continua estudando aí a aula de número 5, também as Escrituras Sagradas. Nós não temos muito tempo para falar aqui, mas você pode continuar, pode e deve continuar os estudos. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Olha, não fique de fora desses ensinamentos, porque são uma bênção do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Forte abraço, Deus abençoe e até o domingo que vem, se Deus quiser.